Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Educação em Debate. Nosso programa é uma parceria entre o CMP Sindicato e a TV Câmara Canal 16. Nossos assuntos sempre giram em torno de educação. E na noite de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o programa de pós-graduação em educação da Universidade de Passo Fundo. E para conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante para a nossa comunidade, eu tenho a honra de receber hoje a professora Cleci Werner da Rosa, que é coordenadora da linha 2 de pesquisa aqui do programa de pós-graduação. Então, Cleci, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada e boa noite. Temos também o prazer de receber o professor Ângelo Sensi, que é também coordenador da linha 1 de pesquisa, que é a linha dos fundamentos. Então, professor Ângelo, muito prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado, boa noite a todos. E não poderíamos também de deixar de ressaltar a presença do professor Altair Fávero, que é o coordenador geral do programa de pós-graduação em educação aqui da UPF. Então, o professor Altair, que já nos visitou aqui outras vezes, então, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Eduardo. É um prazer estar aí, falar do nosso programa aqui para a comunidade. Então, vamos começar contigo, Altair. Me fala um pouquinho sobre, de uma maneira geral, como é que funciona, enfim, dá alguns detalhes sobre o programa de pós-graduação em educação da UPF. Então, o nosso programa de pós-graduação em educação, a gente fala de programa porque são, na verdade, dois cursos. Nós temos o curso de mestrado em educação e temos também o curso de doutorado em educação. É um dos programas mais antigos da universidade, ele nasceu quase junto com o programa de pós-graduação em agronomia. Sua primeira turma foi constituída em 1997, então ele já está com 22 anos o programa. E em 2011 ele teve a sua aprovação de doutorado pela CAPES, tendo sua primeira turma o funcionamento em 2012. Nesse período todo, muita gente passou por esse programa. Eu fazia um levantamento recentemente na secretaria, nós já tivemos mais de 500 alunos que fizeram mestrado no programa, né? Nós já tivemos mais de 500 dissertações defendidas. Desde 1997 até 2019, mais de 500 dissertações defendidas. Isso. Todas essas dissertações estão disponíveis, né? Porque tem o banco de dados da própria universidade, da CAPES. E nesses 7 anos de doutorado já doutoramos mais de 30 doutores que já defenderam sua tese. E até o final do ano já vem mais alguns que estão na reta final do programa. Isso significa, de forma bem resumida, que nós somos responsáveis por formar muitos profissionais qualificados para toda a região, porque nós temos alunos que vieram de Santa Catarina, que vieram do interior do Rio Grande do Sul, pessoas que fizeram sua formação aqui, mas depois foram fazer concursos públicos em outros lugares. Nós temos pessoas espalhadas praticamente pelo Brasil todo, seja pessoas que passaram pelo mestrado e pelo doutorado. Então, esse programa ele não se restringe tão somente à cidade de Passo Fundo. A gente pode dizer que aqui na região norte é o único programa em mestrado e doutorado da região norte? Agora nós já temos outros programas que foram aprovados mais recentemente, mas é o mais antigo. É um dos mais antigos, e além de ser um dos mais antigos, é um dos que tem tido uma qualidade muito, muito expressiva no cenário nacional. Só para ter uma ideia, na última avaliação da CAPES, hoje nós temos mais de 170 programas de educação no Brasil todo. E o nosso programa, na última avaliação da quadrienal, a CAPES é o órgão federal que regulamenta os programas, que autoriza o funcionamento dos programas e que periodicamente faz um processo de avaliação dos programas. Até 2017 a avaliação era a cada 3 anos e agora é a cada 4 anos. Na nossa última avaliação, o nosso programa obteve conceito 5. De um total de 7, que é o máximo, 5 é considerado um programa de altíssima qualidade, até porque 7 são só 3 programas no Brasil inteiro que tem conceito 7. E o nosso tem conceito 5, que no Rio Grande do Sul só tem 3 programas que tem conceito 5. Só para você ter uma ideia, o nosso programa
ele tem um conceito igual à Unicamp, por exemplo. É um conceito igual à USP, que são as duas grandes universidades, conceituadas no Brasil, né? E no ranqueamento geral de todos os programas, o nosso programa ficou classificado em 17º lugar. Então, de 170, o nosso programa, na última avaliação, ficou em 17º. Depois a gente vai explorar um pouquinho mais as razões, o porquê dessa qualidade toda que é implementada no curso de pós-graduação. Tu vai nos dar maiores detalhes por que vocês chegaram a essa qualidade. Mas eu quero conversar um pouquinho com o Ângelo. O Ângelo, você é o coordenador. O programa de pós-graduação ele é dividido em 3 linhas de pesquisa. Me ajude se eu falar alguma incorreção. São 3 linhas de pesquisa. Então, a linha 1, que é chamada a linha dos fundamentos. A linha 2, o qual tu é o coordenador, né, Ângelo? A linha 2, linha 1. A Cleci, coordenadora da linha 2. E o professor Telmo, coordenador da linha 3. É mais ou menos isso, né? Me fala um pouquinho o que é exatamente a linha 1 de pesquisa. Qual é o perfil de aluno que está apto a frequentar essa linha de pesquisa ali no programa de pós-graduação? Nós recebemos, assim, exemplo das outras linhas de pesquisa, alunos de várias áreas, né? Nós recebemos desde a educação física, psicologia, a filosofia, ciências sociais, enfim, são várias áreas. Nosso programa tem muito fortemente esse caráter de receber alunos de várias áreas, né? A educação, ela tem essa abertura, né? Essa possibilidade para acolher pessoas de diferentes áreas que se ocupam com problemáticas da educação. Então, assim, a nossa linha, por que se chama Fundamentos da Educação? Porque a gente trata com as nossas pesquisas, as nossas aulas, a orientação das dissertações e de teses vão nessa direção geral. O que são os fundamentos? Os fundamentos envolvem aqueles conhecimentos mais básicos, vamos dizer assim, da educação, que é, por exemplo, questões de sociologia da educação, filosofia da educação, algumas questões que envolvem a área da psicologia, a área das ciências humanas em sentido mais amplo. Então, nós recebemos muitos alunos que vêm dessa área ampla das ciências humanas, mas também de outras áreas. Tá? E aí um tema assim que perpassa todas as nossas pesquisas, aulas e etc., é o tema da formação humana. A gente trabalha muito assim numa proximidade com o campo da teoria educacional e com o campo da história da educação também. Então, nós transitamos um pouco por todas essas áreas aí, que é aquilo que genericamente denominamos de fundamentos da educação. Né? O que limita, uma curiosidade que eu acho que o nosso telespectador deve estar se perguntando, o que faz com que um determinado aluno vá para a linha 1, para a linha 2 ou para a linha 3? Ele passa por uma seleção ou depende do tipo de pesquisa ao qual ele se propõe? O que classifica o aluno candidato a ir para uma das linhas dessas 3 que vocês oferecem? Normalmente é afinidade com a linha de pesquisa. Né? Então, por exemplo, assim, alunos que procuram fazer um trabalho um pouco mais teórico, que vai de fundamentos para a teoria educacional, normalmente se dirige mais para nossas linhas. Né? Mas a proximidade, há pontos de muita proximidade entre as linhas e há pontos de especificidades. Então, normalmente quando o aluno se candidata a entrar no mestrado, doutorado, já na ficha de inscrição tem um roteiro de aspectos em que ele mais ou menos se dirige. Muitas vezes os alunos, isso acho que é uma coisa importante também de dizer, né? Muitas vezes os alunos vêm fazer disciplinas como alunos especiais antes de ingressar no processo seletivo. Perfeito. Então isso é uma coisa muito importante porque assim, os alunos vêm, eles ficam um semestre, 2 semestres, fazem uma disciplina, 2 disciplinas, 3 disciplinas, para ir se encontrando, se ambientando. Então isso faz muita diferença para quem vem para o programa, né? Porque já cria uma ambientação ali e já começa a identificar suas afinidades. De repente ele vem fazer disciplinas na linha 1, mas ele vê que o que ele quer de fato pesquisar está lá na linha 3, ou está associado mais por exemplo, a metacognição, de repente, lá na linha 2. Então, a gente também, normalmente, dentro das linhas, a gente dirige esses alunos, quando vê, né, que ele está um pouco deslocado da linha, dirige para a linha que ele está mais
com o qual está mais O próprio mais afinado. professor da disciplina que ele está frequentando pode fazer essa orientação? Sim, o professor, às vezes o coordenador da linha, né? Depende de quem tem esse contato maior com o aluno que está ali chegando no programa ou que está se ambientando. Quando a gente fez a apresentação inicial, a gente falou da linha 1, linha 2, que a linha 1 é a linha dos fundamentos, a linha 2 das O processo educativo. processo educativo, e a gente não falou que a linha 3 são as políticas educacionais, né? Políticas educacionais. Um tema importantíssimo do qual hoje ele faz parte, né, de todos os debates. Eu quero falar um pouquinho contigo, Cleci. Cleci, me fala um pouquinho da linha 2, exatamente como é que ela funciona, e tu já aproveita e me fala um pouquinho da metacognição, porque eu me lembro da última vez que tu esteve aqui, tu trouxe o professor José, o professor espanhol. Isso. A gente teve Está aí novamente. Está aí novamente, né? No A Brasil. gente teve uma conversa muito interessante sobre a questão da metacognição. Então me fala sobre essas duas coisas. Bom, primeiro então a nossa linha, assim como o Ângelo já colocou, a linha 2 ela recebe alunos, enfim, formados em diversas áreas. Mas o foco da linha 2, e por isso está o nome, são os processos educativos em linguagem, está mais nas questões voltadas diretamente para a sala de aula. São pesquisas não só de sala de aula, do campo didático, também do campo da psicologia cognitiva, mas são pesquisas que tratam das questões de ensino e aprendizagem no campo da sala de aula. Então, ali a gente contempla alunos que vêm com diversas formações. Formações em história, em pedagogia, em matemática, na área de ciências, química, física, biologia, enfim, todas as áreas de formação de professores e que vêm trabalhar então com essas questões mais próximas. Particularmente a nossa linha, que hoje nós temos 3 professores orientando na linha, ela contempla, no meu caso, a parte da educação científica e tecnológica, então pega todo o ensino de ciências e matemática e suas tecnologias, né? A área do professor Adriano, que é a área de tecnologias digitais, então ali tem uma gama enorme, né, de atuação de professores com formação em todas as áreas, né? Inclusive o pessoal da informática também. E tem a linha que trabalha mais as questões vinculadas às ciências humanas, trabalha mais a questão da história, com o pessoal da pedagogia, trabalha mais a questão de leitura, de compreensão dentro dessa área, da linguagem. Bom, além disso, a nossa linha, assim, ela tem trabalhado em alguns campos específicos, que são os projetos de pesquisa que cada professor orientador desenvolve dentro do programa. No meu caso, eu tenho 2 projetos de pesquisa. Um é esse que envolve os processos afetivos e metacognitivos, que é o aprender a aprender, né? Que hoje a gente destaca tanto na educação, em que os alunos não só têm que saber responder uma demanda cognitiva, mas também têm que entender os caminhos pelos quais eles respondem a essa demanda cognitiva, que seriam os processos metacognitivos. E a outra linha também, que tem um grande número de orientandos e tem um trabalho que vem sendo feito já de bastante destaque, que é a linha da alfabetização científica, onde a gente trabalha a alfabetização tecnológica, a alfabetização científica, a alfabetização matemática, todos esses processos de alfabetização relacionados à linha da educação científica e tecnológica, que seria o grupo de pesquisa que abarca essas 2 linhas. Certo. Então, nós temos um trabalho dentro da linha 2, que além de reunir professores formados em diversas áreas, ele também traz especificidades como a área de tecnologias e a área da educação científica. Altair, no início, na fala inicial, tu me falou do conceito 5 da CAPES, né? Tu já nos explicou que são 7 os conceitos, né? E a UPF está no conceito 5, que é um ótimo conceito. Me responde 2 coisas. O que faz com que um curso, um programa chegue a esse conceito? E o que precisa agora, a partir de agora, para ir para o conceito 6? Então, eu falava na minha primeira apresentação que os programas eles são autorizados então por esse órgão federal, né, que se chama CAPES, Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Educação Superior, fundado lá
na década de 50 pelo Certo. Anísio Teixeira, e desde então ele é considerado um dos grandes órgãos federais ligados ao Ministério da Educação, que regulamenta a pós-graduação em stricto sensu em todo o país, em todas as áreas. Hoje Certo. são 49 áreas ao Não é todo. só a educação. Não é só a educação, são 49 áreas. Dentre as 49, uma delas é a educação, que é a área 38. Então, assim, quando há o processo de avaliação, todos os anos os programas eles fazem um preenchimento, que agora é uma plataforma que se chama Plataforma Sucupira, em que são informados para a CAPES todas as atividades que o programa faz. Então, quais são essas atividades? A produção científica dos professores. Então, um dos critérios para avaliação é qual que foi essa produção científica dos professores, mas também a produção dos alunos, dos mestrandos e dos doutorandos. Por quê? Porque um programa está preparando, está formando novos pesquisadores. Certo. Então, a CAPES quer saber, não só a CAPES, mas enfim, o programa tem uma das suas principais finalidades é formar novos pesquisadores. E não há novos pesquisadores se eles não fazem uma produção científica. Tiver uma produção, né? E essa produção científica ela precisa ser validada pelos seus pares. E é isso que se dá quando se fala em produção científica, seja dos docentes ou seja dos discentes. Mas, além disso, é a questão da qualidade das dissertações, a qualidade das teses, a inserção social do programa, o número de atividades que os professores fazem, que é desde a sua inserção social. Por isso, o nosso programa hoje, inclusive, é de falar da relação do PPG com a educação básica. Né? Certo. Só para teres uma ideia, a CAPES organiza uma ficha de avaliação dos programas, e essa ficha é amplamente discutida pelos coordenadores, pela equipe técnica da CAPES. Na próxima avaliação, que vai ser o final do ano que vem, vão ser 3 grandes quesitos, que um é a questão da proposta do programa, a segunda é a questão da formação e a terceira é do impacto social. Esses 3 quesitos, eles se desdobram em 62 indicadores. Então, cada um desses quesitos, desses 3 quesitos, ele é subdividido em diversos indicadores e é de toda essa avaliação que vai se gerar um conceito para cada programa. E daí vai surgir o conceito. Eu te pedi para você falar como é que vai para o conceito 6, mas tu não vai falar agora, porque a gente vai fazer um breve intervalo, passa rapidinho, né? Passa. A gente vai fazer um breve intervalo e depois do intervalo começa o Altair nos explica como é que é esse desafio de chegar ao nível 6 da CAPES. Então a gente volta daqui um pouquinho com esse assunto tão interessante que é o programa de pós-graduação da UPF. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate e na noite de hoje estamos conversando sobre o programa de pós-graduação em mestrado e doutorado da Universidade de Passo Fundo. Nós estamos recebendo aqui 3 professores, professor Altair, coordenador geral, professor Ângelo, coordenador da linha 1 de pesquisa e a professora Cleci, coordenadora da linha 2. Professor Altair, no primeiro bloco, estava explicando sobre como é que se chega a um nível de qualidade, nível 5, de acordo com o conceito da CAPES. E a pergunta que foi deixada em aberto no primeiro bloco é como é que faz agora para chegar ao nível 6 do conceito CAPES? Então, o conceito 6, ele requer alguns requisitos a mais relativamente aos conceitos anteriores, né? Um desses quesitos é o grau de internacionalização do programa. Né? Nós estamos trabalhando arduamente nesse quesito também, né? nesse critério, porque o que significa internacionalização? Significa extrapolar os limites nacionais, né? E ter toda uma inserção internacional
seja em termos de pesquisadores, seja em termos de atrair alunos de outros países, seja em termos de produção nesses países. Enfim, há todo um conjunto de critérios para se avaliar se um programa, o grau de internacionalização do programa. É claro que a avaliação ela é uma avaliação entre todos os programas, né? Então, significa que não basta você atingir um número X de pontos e aí você necessariamente vai ser um conceito 6, por exemplo. Né? Todos os programas são comparados diante de todos esses critérios de avaliação, certo. E a partir disso você faz uma média. A própria CAPES ela tem uma estrutura piramidal, por isso que só tem 3 programas em educação que tem conceito 7. E são 3 programas poderosíssimos, né? Um programa é o programa da Unicinos, aqui em Porto Alegre, outra é um programa da Universidade Federal de Minas Gerais e outra é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então são programas já que tem toda uma inserção internacional de anos, né? Eles têm lá um corpo docente gigantesco, como é o caso... Esses 3 que tu referiu são conceito 7? São conceito 7. Certo. Tem em torno de uns 16 hoje que tem conceito 6, né? E tem uns 30 que tem conceito 5, isso em todo o país, certo. Né? E quanto mais você vai indo para a base da pirâmide, maior é o número de programas. Certo. Mas além disso, existe o fator da produção. Eu falava antes que há uma exigência de avaliação, que é a produção docente e a produção discente. A CAPES também tem um sistema de avaliação dos periódicos. O que são os periódicos? São os lugares onde são publicadas as pesquisas que os professores e os alunos fazem. Né? Então, no Brasil todo e fora do Brasil existem periódicos, são chamados de periódicos porque são publicações ou bimestrais, ou trimestrais, ou quadrimestrais, ou até um por ano. E esses periódicos também são avaliados pela CAPES. Eles têm um conceito, né? Tem um conceito. Então, vai do conceito A1, que é o conceito de maior extrato, que seria o topo da pirâmide. Certo. E também são poucos os periódicos que têm esse status, até no novo Qualis, chamado de B4, né? Então, tem A1 B4. B4. Né? Tá. E o C, que daí não tem pontuação nenhuma, o conceito C. Nem vale a pena publicar no C, então. Em nível de conceituação... Em termos de conceituação, não, né? Então, hoje, por exemplo, para os professores, o nosso programa é conceito 5, porque os nossos professores, de modo geral, têm uma alta produção. Né? Tem uma produção qualificada, ou seja, a produção dos professores está nos altos estratos. Não é só quantidade, mas também qualidade. Qualidade, principalmente qualidade. Né? Mais vale você publicar um artigo num A1 do que publicar 5 artigos em B2, por exemplo. Né? Então tem esse diferencial também. Eu quero, aproveitando, vamos fazer a rodinha de conversa aqui. E tu falaste na internacionalização, que me pareceu ser um ponto crucial a partir de agora. É uma barreira a ser vencida. Então, Cleci, me explica um pouquinho melhor o que exatamente é internacionalização, o que precisa para o programa ser internacional. Depende do... O Altair já deu algumas dicas, mas depende do próprio aluno daqui ir para fora, vir aluno de lá. Me dá detalhes sobre esse processo. Bem, como o Altair estava dizendo, né, os programas para atingir os níveis 6 e 7 da CAPES, né, são programas que já têm consolidado, entre outros quesitos, a internacionalização. O que a CAPES entende como internacionalização? São vários elementos. A publicação em língua estrangeira, em periódicos de circulação internacional, porque o desejo é que se ultrapasse a fronteira do Brasil, certo? Que a gente atinja fora do Brasil. Então, a publicação em periódicos internacionais, em língua, principalmente no inglês. E também a questão da mobilidade de alunos, tanto os nossos alunos, e isso nós temos consolidado no programa, que é os nossos alunos irem fazer um doutorado sanduíche, por exemplo, num outro país, num outro grupo de pesquisa internacional, já com status. Isso também nos auxilia. E trazer alunos que também têm vindo, alunos de outros países. Fazer o mesmo doutorado sanduíche. O mesmo doutorado aqui. Então, a gente tem recebido alunos no programa. E isso também consolida a internacionalização. Certo. Mas não é só isso. É também fazer interlocução com grupos internacionais. E nós temos trabalhado nessa perspectiva com alguns grupos, né, na Argentina, no México, eu tenho trabalhado muito com a Espanha, que são grupos em que a gente tem um diálogo constante, não só na mobilidade de alunos, mas na produção científica e em projetos que são financiados pelo CNPq, pela própria CAPES,
ou pela FAPERGS, que nos permitem, então, essa mobilidade pesquisador, doutorando, fazer essa interlocução. Então isso é muito importante, eu acho que é uma característica muito peculiar do programa de pós-graduação em educação da UPF, que é, além de oportunizar essa proximidade, que eu acho que é o próximo item, Sim. com a questão da sala de aula, do contexto da escola, que é, eu acho que um dos grandes objetivos de se fazer um mestrado, um doutorado, ele também oportuniza esse diálogo com a comunidade internacional, que eu acho que é um aspecto, assim, vamos dizer, que agrega muito à formação dos alunos. Estar num grupo de pesquisa dentro do programa que tem diálogo internacional, ou melhor ainda, estar nesses, né, diálogo e o reconhecimento internacional. Exatamente. Né? Então, isso resulta em periódicos, em publicações de altos extratos. Me né? diz uma coisa, a barreira da língua, me falou na língua inglesa, é uma condição essencial a língua inglesa nesse momento? Hoje é. Hoje é. Sim, hoje é um quesito a língua inglesa, mas há sempre diversas maneiras. A língua espanhola, por exemplo, não é uma barreira para nós, né? Sim. E tem grupos de excelência nesses países. Então, o E fato nós de não temos dominar alunos- uma língua... Nós temos alunos do programa que estão na Espanha, né? Sim, e temos alunos que vieram do México, né? Já temos o segundo agora que está vindo do México. Então, a gente tem muito essa proximidade com a língua espanhola. Mas o inglês hoje, a gente sabe, né? Em todas as áreas, não é só na educação, em todas as áreas, né? Hoje, mesmo que você não vá fazer uma pós-graduação, hoje o inglês se tornou essencial para o mundo globalizado. Eu quero conversar um pouquinho contigo, Ângelo. Tu vai me responder uma pergunta que eu acho que ela é essencial na decisão de um aluno oriundo de uma graduação ou de uma pós-graduação para adentrar no mestrado e doutorado. Acho que a grande pergunta é por que hoje, na atual conjuntura nacional que a gente vive, onde que me parece que a questão da ciência e da pesquisa não tem lá o seu incentivo, por que hoje um aluno vai investir, né, uma quantia significativa em um programa de mestrado e doutorado? O que tu diria para esse aluno? Como é que tu convenceria essa pessoa a fazer esse curso? Olha, eu diria pela nossa experiência, pela vivência que nós temos dentro do programa de pós-graduação, né, com mestrado e doutorado. Nós temos alunos de diferentes estratos sociais, temos alunos de diferentes formações profissionais, temos alunos com diferentes interesses na área da educação. Então, primeira coisa é assim, que o nosso leque de acolhimento dos alunos é um leque bastante amplo, né? A educação, ela possibilita o acesso assim, a partir de várias áreas. Há um certo senso comum, né, na visão de muita gente, assim, que para fazer mestrado e depois doutorado, assim, teria que primeiro fazer especialização, que teria que fazer toda uma preparação e tal. Na verdade, assim, o que precisa ter é a graduação, né? Essa é a condição. A condição fundamental, uma delas. Outra, vamos dizer assim, mais legal. Outra é o interesse em um aprimoramento pessoal. Porque acho que a questão fundamental da pós-graduação é o aprimoramento pessoal. Então, nós tínhamos durante bastante tempo muito público voltado assim para pesquisa na área da educação. Certo. Faz mestrado, doutorado, vai para uma universidade. Hoje nós temos também muitos alunos que eles são oriundos da própria escola. São professores, né, de redes de ensino, das diferentes redes de ensino, né, educação infantil, ensino fundamental, ensino superior, né, porque o nosso programa ele abrange todo esse leque e inclusive também abrange educação assim, não formal, né, que é educação para além das instituições formais de ensino. Então isso é importante porque é um leque bastante amplo, né, então possibilita um acesso bastante amplo. Então, hoje nós temos muitos alunos nossos que são professores de diferentes redes. Então, o mestrado e doutorado é uma oportunidade muito importante, muito significativa para o aprimoramento pessoal. De qualificação, né? De qualificação, seja de uma qualificação de alto nível. Assim, um professor que de fato pensa em investir na sua formação profissional, em ser um profissional mais qualificado, que possa intervir, trabalhar de maneira mais qualificada, por exemplo, nas redes de ensino. Né? Isso não significa o que tu está me dizendo, pelo que eu entendi, que o professor, o candidato, enfim, que faz o mestrado e doutorado,
não necessariamente ele venha a ser um pesquisador, ele pode fazer o uso desse conhecimento no seu dia a dia, numa sala de aula, tanto numa rede particular como pública, não é mesmo? Claro, tem muitos alunos nossos que vêm ao programa de pós-graduação, não porque eles querem ser pesquisador, profissionais como nós aqui somos, né? Mas porque eles querem de fato uma qualificação, né? Uma qualificação assim de alto nível, que eles possam contribuir para o seu trabalho pedagógico lá na escola, seja sala de aula, seja gestão, né? Muitos inclusive assim estão envolvidos com gestão, coordenação pedagógica, direção de escola. Então é um espaço privilegiado assim de qualificação do e uma professor. Qualificação de alto nível, né? Altair, me fala um pouquinho agora na prática, né? Nós temos, o Eduardo, estou interessado no curso. Meu primeiro passo, quando é que tem seleção desses cursos? Me fala um pouquinho também, o Ângelo ressaltou essa importância, tu mesmo falou sobre a inserção do programa nas escolas, parece que tem um programa PPGEDU vai à escola, então tu vai ter que usar o teu poder de concisão para me falar como é que as inscrições, como é que faz esse processo, fala sobre o programa de inserção na escola e também nos conta aí, parece que tem um projeto, uma bolsa de mestrado que saiu agora numa parceria com o município de Passo Fundo, né? Então, esses 3 assuntos aí. Vamos lá, bem rapidinho então. Nós temos uma entrada no programa que se chama processo seletivo, uma vez por ano. O processo seletivo se dá aí nos meses de maio e junho de cada ano, então provavelmente lá por início de abril do próximo ano vão sair todas as datas, sai aquilo que a gente chama de edital de seleção, lá onde são definidas as vagas, as datas para prova escrita, entrevista, até o processo propriamente seletivo em que os alunos ingressam a partir do mês de agosto. Né? É importante se dizer que pelo fato de nós sermos conceito 5, o programa de pós-graduação em educação é um dos programas que mais tem bolsa da CAPES. Por conta que nós somos um conceito 5, então hoje nós temos bolsas de mestrado e temos bolsas de doutorado, obviamente não para todos os alunos, mas temos um número considerável, generoso, diríamos assim, de bolsas vindas da própria CAPES pelo fato de nós sermos conceito 5. Diríamos assim, esse é um dos motivos pelos quais os programas se qualificam. Também, né? Além disso, nós temos hoje toda uma preocupação de que o programa consiga qualificar quadros, como o Ângelo e a Cleci já falavam, para a educação básica. Então, nós temos hoje um número bem expressivo, tanto de mestrandos quanto de doutorandos, que são das escolas, que são das distintas redes e que estão preocupados em desenvolver projetos de pesquisa dentro das suas próprias escolas, né? E é por conta disso que o programa está trabalhando num projeto, já temos algumas ações em funcionamento, mas essas ações vão se intensificar nos próximos períodos, que é o PPG vai à escola e a escola vai ao PPG. Esse caminho de mão dupla, né? Inclusive está sendo previsto para o próximo ano, por exemplo, uma defesa de dissertação vai acontecer numa escola lá de Itapera, porque tem uma ex-diretora lá da escola que está fazendo mestrado conosco, ela está pesquisando a sua escola e, por que não, a sua defesa ser lá na própria escola. Beleza. Né? Nós temos, você já mencionou aqui, a ideia de estabelecermos parcerias com prefeituras. A Prefeitura de Passo Fundo está sendo pioneira nesse aspecto, né, de poder ter um projeto de lei que possibilita bolsa parcial para alunos que venham fazer mestrado. Né? Assim como Passo Fundo fez, outros municípios da região podem fazer isso, né? Por quê? Porque hoje a qualidade da educação ela é diretamente proporcional à qualidade da formação dos seus professores. Não existe outra fórmula mágica para dar qualidade à educação. Ela é diretamente proporcional à qualificação dos seus professores. Então, se hoje um secretário de educação, um prefeito, quer de fato fazer algo de diferente no seu município, ele precisa pensar mais longe. Até pouquíssimo tempo atrás eram as especializações. Hoje a especialização virou vala comum. E pelo fato de não ter um órgão regulador
que fiscalize, que avalie. Há boas especializações, mas há também especializações de péssima qualidade, que são precárias. O mestrado, ele tem todo um órgão fiscalizador. Então, hoje, se um prefeito, um secretário de educação quer, de fato, pensar a educação do seu município num outro patamar, ele deveria pensar seriamente, bom, vamos fazer um planejamento do município para que nos próximos 4, 5, 10 anos, 6, 7 professores do município vão fazer mestrado. 2 deles vão fazer doutorado. Certo. Em 15 anos, o município teria um outro patamar de educação. Por quê? Porque um professor que vem lá da escola e que consegue pesquisar a sua realidade, ele volta com uma outra formação. E ele dissemina essa formação com os seus pares. Isso, obviamente, reflete nas comunidades. Principalmente, lembrando, né, que os municípios, principalmente os municípios, trabalham com as comunidades mais carentes. Então, quanto mais mestres e doutores tu tiver na tua rede, eu acho que quem ganha é a comunidade. Com certeza. Olha só, nosso programa ele é muito rápido, né? Parece que é um tempo enorme, mas não, ele é rápido. Então, Cleci, tu tem alguns segundinhos para fazer a tua despedida, o Ângelo também e o Altair. Eu acho que vou complementar essa questão da importância de que os professores pensem no mestrado e no doutorado, no sentido de que isso é uma cultura que nós temos que instituir no nosso país. Se nós formos na Europa, os professores que estão nas escolas, eles têm mestrado, eles têm doutorado, e o trabalho que eles conseguem implementar nas escolas são decorrentes dessa formação continuada que eles fizeram dentro das universidades, né? Então eu acho que há um chamamento para que os professores pensem com carinho nessa possibilidade, né, de continuar o seu próprio processo formativo. Que nenhuma área hoje, quando nós terminamos a graduação, nós estamos prontos. Certo. Ele é um processo contínuo. Muito obrigado, então, Cleci, pela tua presença. Ângelo. Só queria deixar um desafio, acho, na linha do que a Cleci já enfatizava para os professores, né, que nós temos tantos professores lá conosco, então quer dizer que é viável, é possível chegar a um programa de pós-graduação em educação, e um desafio na linha do que o Altair pontuava antes também para os gestores, sobretudo municipais, né? Assim, da rede básica, de educação básica, e no sentido de pensar seriamente o programa de pós-graduação é um parceiro. Pode ser um parceiro dos professores, das escolas, das prefeituras. E nós estamos lá disponíveis, né, para atender gestores, professores que queiram informações sobre o programa. Perfeito. Obrigado, então, Ângelo, pela tua presença, e Altair. Só reforçar o que os meus colegas já colocaram, né? Dizer que o PPG da UPF está de portas abertas. Secretários de educação, prefeitos que queiram vir conversar com o programa, comigo pessoalmente, eu deixo o telefone da secretaria para agendar um horário, né? É o 3316 8295, 3316 8295, e a gente pode já começar um diálogo né? Podem nascer boas parcerias e, quem sabe, pensar um planejamento de médio, longo prazo ou até de curto prazo para que a gente consiga levar essa qualificação diferenciada para os municípios da região. Não importa o tamanho do município, não importa a população do município, o que importa é isso que os colegas já falaram. Qualificação, né? Que é qualificar a educação. Certo. Então, mais uma vez agradeço a vocês três a presença de vocês. Quero lembrar que o nosso programa, a partir já de quinta-feira, ele vai para o site da TV Câmara e também vai para a rede social do CMP Sindicato, onde você vai poder acompanhar com detalhes, inclusive telefones, contatos, estão todos lá nas nossas redes. Então agradecemos mais uma vez a atenção e o carinho do telespectador e convidamos para que fique conosco, porque daqui um pouquinho nós temos mais atrações de qualidade aqui na TV Câmara. Uma boa noite, uma boa semana a todos.